Grande parte dos alunos relata que se sentem desmotivados para irem para a escola. Isso acontece mesmo a gente tendo tantos educadores, tantos professores, tentando tornar o ambiente escolar o mais agradável possível. Será que não haveria alguma forma realmente efetiva de engajar esses alunos no processo de aprendizagem? Ou será que todo esse desânimo é inevitável? No episódio de hoje, nós veremos como duas áreas da psicologia podem nos ajudar a compreender melhor a natureza dessa desmotivação dos alunos e o que é que realmente podemos fazer para lidar com ela. Como já falamos no primeiro episódio dessa série, Pedagogia do Fracasso, a noção do que seria uma boa educação vai variar de pessoa para pessoa e pode nascer da experiência pessoal ou de alguma teoria educacional que a pessoa segue. No nosso canal, a gente acredita que a psicologia, principalmente os achados das últimas décadas, podem realmente fornecer grandes insights sobre o que seria uma educação de qualidade. E não só isso, né? Também como, a partir da ciência psicológica, nós podemos encontrar incongruências no método educacional e até mesmo entender fenômenos que parecem permanecer incompreendidos. Por exemplo, o que será que faz com que o aluno se mantenha motivado para continuar estudando? É comum que alguns educadores digam que é só fazer uma aula bem dinâmica para que os alunos engajem com aquela matéria que está sendo dada. O problema é que essa noção se assemelha demais à ideia da educação romântica, que a gente viu nos 2 primeiros episódios dessa série. Para entender melhor o que quer dizer, vamos trazer aqui uma separação especial, a de habilidades primárias e habilidades secundárias. As habilidades primárias são aquelas que a gente adquire de forma natural, de forma espontânea, e que é uma atividade automotivadora. Por exemplo, aprender a falar, aprender a se relacionar com as pessoas. Você conseguiu aprender isso na infância de forma muito natural, sem precisar ir para a escola para se aprimorar. É claro que a escola pode nos auxiliar a entender melhor a linguagem, como funcionam as habilidades sociais, mas a base dessa atividade já estão presentes antes de a gente iniciar o ensino fundamental. Isso porque essas habilidades são marcas da nossa espécie. Afinal, ao longo da história da nossa evolução, foram selecionados mecanismos cerebrais para adquiri-las. Por isso que a gente vai chamar essas atividades de atividades primárias. Porque se a gente não tiver nenhum problema no nosso desenvolvimento, a gente vai acabar aprendendo. Porém, existem habilidades que são secundárias. E elas são fruto da cultura no qual a gente está inserido. E elas não foram diretamente selecionadas ao longo da nossa evolução. Por exemplo, a matemática é uma habilidade secundária, já que lida com a organização dos números e das quantidades de uma forma pouco intuitiva para a gente. E a gente pode dizer a mesma coisa sobre a própria psicologia. Apesar de termos mecanismos do nosso cérebro que são responsáveis pela empatia e pela compreensão das ações do outro, a ciência psicológica é uma invenção da cultura. E para aprendê-la, nós temos que despender horas e horas de estudo. Inclusive, nós podemos ver no cérebro a diferença entre a aquisição de uma habilidade primária e de uma habilidade secundária. A aquisição de uma habilidade secundária existe muito mais controle de atenção e planejamento. Isso não é só para que a gente mantenha o foco na atividade, mas também para que a gente abra mão de ganhos imediatos, como jogar videogame, como ficar com os amigos, para poder pensar nos ganhos futuros. Por isso que nós dizemos que as habilidades secundárias, aquelas que nós aprendemos na escola, são cognitivamente mediadas, já que precisamos da ação de outras estruturas cognitivas. E é por essa razão que o gasto energético que a gente tem para adquirir uma habilidade secundária é muito grande. E a partir desse raciocínio, a gente consegue entender por que aprender na escola é tão custoso. Primeiro, porque pensar exige um grande esforço. E segundo, porque nós temos que abrir mão, momentaneamente, de coisas mais chamativas e mais gratificantes. Será que isso quer dizer, então, que inevitavelmente a escola vai ser um lugar chato? Não. A escola deve sim estimular o desejo pelo estudo. Mas nós temos que ficar atentos com as falsas promessas, como a ideia de que a educação vai ser divertida e de que se os alunos não tiverem prazer ao estudar, significa que tem algo de errado com a escola. Para compreender como funciona o processo de motivação que pode ser estimulado pela escola, nós vamos abordar aqui alguns dos principais termos da abordagem psicológica behaviorista. O primeiro é o conceito de condicionamento respondente, que inclusive já abordei lá no meu outro canal no episódio sobre erros de previsão. O condicionamento respondente, ele acontece quando há uma associação entre um estímulo e uma consequência de aparecimento desse estímulo. Por exemplo, imagina que toda vez que chega um professor na sala de aula, ele faz a piada com um aluno específico. Esse aluno passa a associar a presença do professor
com o fato de ser zoado na frente da turma. Isso faz com que a figura do professor, por si só, já faça com que o aluno se sinta ansioso. Mesmo que num determinado dia, o professor chegue na sala e vá direto para a matéria. Nesse caso, nós conseguimos ver o condicionamento respondente, porque o aluno vai ter todas as respostas ansiosas de sempre. Sudorese, taquicardia, tensão muscular, mesmo que aquela piada inicial não aconteça. O que aconteceu nesse caso foi a associação entre o professor e a resposta de ansiedade. E nós conseguimos facilmente pensar como que esse conceito pode ser aplicado na educação. Por exemplo, existe uma condição conhecida como ansiedade matemática. Uma espécie de fobia que faz com que a pessoa tenha diversos sentimentos negativos ao ter contato ou ao pensar em se envolver com tarefas de matemática. Nós podemos imaginar várias situações que podem ter feito o aluno associar a matemática com reações negativas, como por exemplo a dificuldade constante em resolver as tarefas, as críticas por parte dos professores, dos pais, ou até mesmo ter presenciado uma situação em que o professor repreendeu um outro aluno. E coisas parecidas acontecem não só com a matemática, mas em qualquer situação escolar. E certamente a desmotivação, o afastamento serão muito comuns nesses casos. Mas existe outro tipo de condicionamento. Além do condicionamento respondente, temos o chamado condicionamento operante. Nesse caso, o indivíduo vai se comportar de certa forma por causa da consequência que virá depois do seu comportamento. E aqui vale a gente explicar os dois conceitos fundamentais do condicionamento operante: o reforço e a punição. Nós chamamos de reforço toda consequência que aumenta a frequência de um comportamento, ou seja, algo que faz com que o indivíduo se comporte mais de certa forma. Por exemplo, o aluno passou a estudar para a prova com semanas de antecedência, ao invés de realmente estudar na véspera. E ao estudar desse jeito, ele percebeu que teve notas melhores. Nesse caso, essas boas notas são o reforço, ou seja, aquilo que faz com que o aluno aumente a probabilidade de estudar com antecedência. Já a punição, ao contrário, ela se trata de algo que diminui a frequência de um comportamento. Por exemplo, o aluno que se comportou de forma inadequada em sala de aula foi levado para a coordenação para tomar uma advertência. Nesse exemplo, na próxima vez em que o aluno se comportar de forma equivocada, ele vai pensar na advertência que pode vir. Então, a tendência é que ele diminua esse comportamento impróprio. O que é importante entendermos aqui é que não existe algo que a gente possa afirmar com 100% de certeza que será visto como reforçador ou punitivo para os alunos. Claro que vai variar de caso a caso. Por exemplo, uma professora de português tenta tornar a aula mais motivadora para os alunos e pede para eles escreverem um poema. Ao fim da atividade, ela percebe que Joana tem muito talento para isso, que é uma excelente poeta. E ela lê o poema da Joana para a turma, esperando que isso motive a Joana a continuar engajada na aula e motive os outros alunos, para que eles também possam ter, no futuro, os seus textos lidos lá na frente. Mas pode acontecer o oposto do que a professora está prevendo. Por exemplo, Joana pode ser uma menina muito tímida e que não gosta da ideia de seus poemas serem lidos lá na frente. Enquanto isso, os alunos que têm o mesmo perfil dela também iam se sentir acuados de terem seus poemas expostos para a turma toda. É claro que os alunos que gostam de ter seus trabalhos expostos podem se motivar com isso, mas a gente não pode generalizar dizendo que foi uma ação reforçadora para toda a turma. Aqui nós demos um exemplo, mas vale dizer que para criar hábitos, adquirir habilidades, aprender, tudo isso exige muitas associações entre o comportamento e os elementos reforçadores. Ou seja, depois de tudo que comentamos até aqui, podemos concluir que a escola deve buscar fazer o máximo para se tornar um local reforçador e não punitivo dos comportamentos associados com bom desempenho na sala de aula. E como comentamos lá no início do vídeo, pode ser difícil para os alunos a tarefa de manter em mente os benefícios a longo prazo. Então a gente precisa de reforços diários. E os professores também devem lembrar os alunos das grandes vantagens que eles vão ter caso eles se dediquem. Isso sim pode aumentar o desejo pela aprendizagem. O processo de aprender não vai ser necessariamente algo divertido, mas as consequências dele trazem mais satisfação, prazer e bem-estar para a vida dos estudantes. E é importante ressaltar que todos os episódios dessa série são baseados no livro Pedagogia do Fracasso, dos professores Henrique Simplício e Vitor Haas. E se você quiser aprender mais, compre o livro! Você vai ver que é um livro realmente único e incrível. O link está na descrição. E se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe seu comentário e até a próxima.